Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita Luiz Picelli. Meu nome é Ludmere Picelli, filha caçula do Luiz Picelli, com muita honra. Fui trabalhador espírita, bastante assíduo, comprometido, e nós seguimos com o nome dele. Feliz estou de ver tantos sorrisos hoje aqui. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Nosso pessoal trabalhador tem se dedicado bastante com as palestras. E como eles têm estudado bem, eu tenho feito convites, a todos, inclusive, mesmo aqueles que não desejam fazer palestra, a gente convida, está aberto, vamos falar lá na frente. E o Anderson é o nosso palestrante, juntamente com o Alexandre, faz essa duplinha sempre comigo aqui, para nos amparar quando falta um palestrante de renome de outras casas. Infelizmente, o Vitor Hugo não pôde comparecer, está com a esposa adoentada. Mas, nada mais, nada menos, Anderson continua também no mesmo patamar de conhecimento, de sabedoria, de busca, de pesquisa. Ele é trabalhador da casa há bastante tempo, bastante estudioso, membro dos grupos de estudo, responsável também em trazer os resumos aqui, todas as segundas-feiras, resumos de livros, para nos instigar à leitura. Busquem ler os livros indicados. Ele tem primado em pesquisar esses livros, que faz parte da nossa evolução. Então, convido Anderson Candiani Silva para proferir suas reflexões com o tema O Bom Ladrão. Muito boa noite a todos. Com imenso prazer, mais uma semana estar na presença de todos vocês aqui, muitos vossos amigos, alguns que eu ainda estou conhecendo. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. A gente sempre faz um trabalho com muito carinho, com muita dedicação a todos. Como a Lud mencionou, o palestrante que iria estar aqui essa semana está com problema de família, está com problema de doença na família. E sendo assim, então, a gente teve que preparar alguma coisa para poder substituí-lo. Na semana passada, o Alexandre já tinha a palestra dele agendada e a minha é bem mais para frente. Mas aí, como a gente teve esse imprevisto, não deu tempo do palestrante se recuperar a tempo de poder estar aqui com vocês. Então, me incumbiram dessa missão, Não no mesmo nível que nem a Lud falou, porque Vitor é acima, assim, do patamar, mas a gente vai tentar falar algumas palavras aqui, trazer algumas reflexões que eu acho interessante, principalmente sobre esse tema, que ele realmente é um tema muito complexo, devido às suas diversas interpretações, e a gente vai estudar um pouquinho disso aqui hoje. A ideia, como a Lud comentou, a gente está sempre chamando pessoas para fazer palestra, Semana passada o Alexandre falou do medo, da gente estar se expondo, da gente estar trazendo as nossas reflexões sobre os temas. Eu acho que vale a pena eu dar um testemunho meu mesmo, que há 2 anos atrás, quando eu comecei a frequentar a casa, conversando com a Lud, ela falou: não, Anderson, parece que você fala bem, você acha que você não gostaria de tentar fazer isso? E aí eu fiquei, não sei se eu devo subir lá no palco, falar, apesar de há anos eu ser espírita, mas um estudo aprofundado vem nos últimos 3, 4 anos. Desde então eu era mais um simpatizante do que um praticante, para ser sincero. E aí ela falou: Anderson, vai, pensa. E eu falei: será que eu vou, será que eu não vou falar, Dá um frio na barriga estar aqui em cima, estar falando com vocês. E aí a gente teve essa ideia de falar dos livros. A ideia do livro veio disso, de eu poder subir no palco, de eu ficar uns 10 minutos, 5 minutos aqui, de eu estudar algum material durante esse tempo, toda semana, para poder ir preparando. Até surgir a primeira palestra, até surgir a primeira oportunidade. E aí quando a Lud falou: vamos marcar? Falei: vamos marcar. E aí marcamos. Se eu não me engano, foi do Chico, acho que Jesus, Chico e você. Foi a minha primeira palestra, acho que foi em abril, 2 anos, um ano retrasado.
E eu tinha um mês e pouco para preparar tudo, né? Mas ali agora era para valer. Já não era mais 5 minutos, 10 minutos, era 1 hora falando, era 1 hora aqui, né? E eu comecei a ficar assustado, comecei a ficar com medo, comecei a ficar inseguro, o que as pessoas vão pensar, como é que vai ser esse projeto, né? Como é que vai ser esse processo, será que eu aguento subir aqui durante 1 hora, tá falando para vocês? Será que as minhas ideias, né, as pessoas vão receber, né, de forma simpática? Será que não? Será que eu vou falar alguma besteira lá em cima? Será que sem querer eu solto um palavrão lá em cima? Vixe, aí começou a vir um monte de ideia na cabeça. Minha esposa já ficou assim, nem sei se eu vou, hein? Aí eu falei, vixe, aí que complicou de vez. Mas até que na última semana, quando eu já estava tudo preparado, que eu não podia mais desistir, né? A gente assume compromisso, não pode voltar atrás. Na última semana, eu indeciso, eu ainda com bastante medo, eu peguei uma obra, a de André Luiz, para poder apresentar. Eu já tinha estudado e eu queria ter o livro aqui na hora, para dar uma folheada, né? Porque eu estudo muito pela internet, mas é sempre bom, e eu gosto do livro físico, né? Tanto que eu sempre, quando eu escuto um livro, eu fico com vontade de comprar aquele livro também e ter ele físico guardado, para consultar ali em algum momento e tal. E aí eu estava para falar do Nosso Lar. Eu lembro dessa história porque eu tinha visto o filme, e preguiçoso como eu sou, falei, não, beleza, já vi o filme, já sei tudo que está escrito lá no livro. E aí depois eu já pulei direto para os Mensageiros, fui para os outros livros, e depois me bateu, eu falei, nossa, eu devo estudar, né, pegar esse livro, porque, e se for diferente? Né? E de fato, realmente, não é a mesma coisa, assim, o filme é baseado na obra, né, do Nosso Lar, só que o livro tem muito mais coisa, né? É muito mais interessante, tem muita história, tem muitas explicações. E aí eu peguei esse livro na semana que antecedia a palestra, eu peguei esse livro para subir aqui e falar para vocês, né? Exatamente isso que eu estou falando hoje, que o filme é uma coisa, o livro é outra, indicação, tal, não sei o quê. E eu dando uma folheada assim no livro, e aí daquele medo, né, lá no meu subconsciente, semana que vem eu vou ter que subir e falar. Aí a primeira página do livro, quando eu abri assim, a primeira página, estava escrito assim, num trecho, né, que todo livro tem, quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. E eu considerei aquilo uma mensagem para mim. Não que eu me considere pronto para fazer as coisas, mas é assim, começa e vai fazendo. Então, para os amigos que tenham vontade de fazer isso, para os amigos que sintam no coração a necessidade de, né, encarar esse desafio, fica esse testemunho de que é uma coisa que eu faço com muito carinho, né? É um trabalho que sempre quando eu sou convocado para estar fazendo aqui, eu costumo brincar, falo que é um filho que eu tô gerando, né? Porque são tantas histórias, e cada palestra que a gente entra num mundo diferente. É uma outra situação, né? Cada uma, Maria, como foi as primeiras, como está sendo essa também, cada uma, quando a gente começa a estudar, eu estudo matéria assim, coisa de 20 minutos, 20 horas, 30 horas de material para preparar uma para vocês. Então vocês imaginem o quanto de coisa que eu não vejo sobre aquele tema específico, né? É muito mais aprendizado para mim do que o que eu posso transmitir para vocês nesse tempo aqui. Então, é uma coisa que vale muito a pena, fica aí a dica para vocês. Então, vamos entrar de fato no tema em si, né? O bom ladrão. Esse é um tema que costuma gerar discussões, assim, principalmente se a gente vai conversar com amigos de outras religiões, pela forma de interpretação que existe sobre esse trecho, né? Eram as últimas horas da vida de Jesus, já crucificado, né? E aí acontece o que aconteceu. E a gente vem durante séculos, né, desde a passagem de Jesus, a meteórica passagem de Jesus por essa terra, a gente vem esses séculos aí estudando e reestudando, né, tudo aquilo que as escrituras puderam trazer de informação sobre essa vida de Jesus. A gente sabe hoje, através da mediunidade, dos espíritos que nos trazem a comunicação, a gente sabe que não foi registrado assim, muito pouco da vida de Jesus, principalmente dos seus 3 últimos anos, que foram de plena atividade, né? Mas o que foi registrado, a gente já vê o quanto que fez diferença para a nossa vida, o quanto que a gente fica estudando, reestudando, buscando interpretação, buscando entender, né? Cada religião coloca ali seu grupo de estudo da Bíblia para poder buscar essas interpretações. A gente em casa mesmo folheia, né, fica folheando ali,
buscando entender. E com o passar do tempo, a gente tem alguns problemas que vão surgindo, né? Um deles é a livre interpretação, quer dizer, cada um que pegar a Bíblia e ler vai poder interpretar ela da forma que achar mais conveniente para si mesmo. Por isso que é interessante os grupos de estudo, para que a gente possa ouvir o que outras pessoas têm a falar sobre esse tema e nos ajuda a gente a entender melhor alguma situação. A gente tem costumes que mudam, né? De um tempo para outro as coisas vão ficando um pouco diferentes, às vezes as palavras elas mudam o sentido com o passar do tempo, né? A gente tem a questão da tradução, né? Que de uma língua para outra às vezes não tem a mesma palavra que diz a mesma coisa, então às vezes é adaptada a uma palavra para poder facilitar a compreensão, né? Naquela outra linguagem para onde está sendo traduzido. Então essas questões elas fazem com que a gente acaba tendo esses problemas de interpretação, de ideia, né? E a gente pega algumas passagens, às vezes uma mudançazinha, como eu já falei em outra palestra, muda o sentido da palavra, né? E isso é um problema para quando a gente está estudando, porque a gente gostaria de entender assim, nos mínimos detalhes, o que foi dito. Então, quando eu comecei a estudar sobre esse tema, e isso acontece muito com essas palestras, a gente inicia o projeto pensando, eu vou falar de tal coisa, vou falar isso, vou falar de reencarnação, vou falar de lei de retorno, vou falar de umbral, vou falar disso, vou falar daquilo. E conforme a gente vai entrando no tema em si, parece que alguma coisa vai direcionando a gente para um caminho. E foi o que aconteceu com essa daqui, né? Eu iniciei o projeto pensando numa coisa e no final das contas eu acabei indo para outro caminho, por indicação do próprio roteiro, do próprio caminhar da palavra, né? Eu fiquei muito na dúvida porque falar sobre Dimas, que é o ladrão bom da história, é muito difícil, porque não tem muito material. A própria Bíblia mesmo não fala, nem o nome deles é citado durante o processo, né? Então não tem muita informação deles ali. A gente buscou, através de outras escrituras, quem seria, né? Como é que foi, quem era eles, né? Quem eram os dois, né? Porque tinham dois lá, e para poder ter pelo menos uma ideia, para contextualizar o que aconteceu. Porque eu acho que vale a pena, né, de repente a gente entender quem que era aqueles personagens. Algum material diz que ele já conhecia Jesus, que eles já tiveram contato antes daquilo tudo. Outros dizem que ele não conhecia Jesus. Então, por aí é difícil, porque se você já conhece, assim, provavelmente ele já devia ter ouvido falar de Jesus pelo que acontecia na época. Agora, se ele tinha um contato mais próximo, talvez ele conhecesse mais Jesus ainda no sentido do que Jesus fazia, né? Qual era o papel de Jesus. Então, isso me deixou numa situação complicada, porque eu falei, nossa, o que eu vou falar? Porque se ele conhecia Jesus, ele tem uma visão diferente de quem ele não conhecia. Até então, em um dos evangelhos, a gente passa ali a leitura e a gente entende que ele também estava falando de Jesus. Ele também estava criticando ali, estava botando fogo na lenha para cima de Jesus, e depois ele muda de ideia. Em algum momento dessa história ali, quando ele está na cruz, ele muda de ideia. Eu fico pensando comigo, você está sofrendo, você vai morrer, e você fica, perdendo tempo, né, brigando com outra pessoa, sai daí, você não é filho de Deus. Eu achei um pouco estranho essa situação. Mas como não falou nada, eu peguei todo o conceito espírita para explicar, pelo menos nas ideias que a gente estuda, o que teria acontecido naquele momento, e depois eu peguei um trecho, que é onde a história mudou para mim, que eu busquei nas próprias escrituras, né, do Chico, aonde que ele poderia ter mencionado alguma coisa. Pelo menos um trechinho falando sobre isso. E eu achei. Então, a primeira parte, que eu dividi em duas, vai ser para explicar assim, de forma rápida, superficial, o que aconteceu naquele momento, qual é a conclusão que nós espíritas temos do que aconteceu ali, se ele realmente foi salvo, né, porque Jesus disse que ele, né, hoje mesmo estaria comigo no paraíso. Jesus salvou ele, ou não foi isso que foi dito, ou não foi isso que deveria ter sido entendido, né? E depois eu vou trazer para vocês esse texto, que ele é muito bonito, e ele fala sobre a fé, né? Mencionando essa passagem, mas com, digamos assim, com uma ótica diferente, não se atentando a esses detalhes, as questões do que foi falado, do que não foi falado, mas o sentido que Jesus quis passar naquele momento, né, para um dos apóstolos que estava acompanhando todo o processo. Então vocês vão entender isso, que a gente vai passar esse capítulo
parágrafo por parágrafo, porque vale muito a pena, e até para nós mesmos entender a questão da fé, né? Como cultivar, como ter isso dentro da gente. E Jesus é muito claro nas palavras dele, quando ele explica a questão da fé, né? Então, eu vou passar para vocês agora aqui, rapidamente, um pequeno pedaço desse trecho, né? Eu poderia falar aqui, mas eu tenho vídeo, então eu vou passar o vídeo para vocês. É o momento de que, né, as cenas são um pouco fortes, tem Jesus ali, né, machucado, tem toda a situação que acontece naquele momento. Então a gente vai assistir esse pedacinho, 2 minutinhos, e depois a gente volta para concluir essa parte e entrar na segunda parte. És o Filho de Deus! Por que não salvas a ti mesmo? Prova que tu és realmente aquele que tu dizes que és! Vamos daí, se é que pode! Desce daí! Disseste que poderias destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Mas não podes descer dessa cruz. Se ele é o Messias, eu digo que ele deve descer da cruz para que possamos ver e acreditar. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Escutai. Ele está rezando por vós. Nós merecemos isso, Gestas! Mas ele não. Eu pequei. E minha punição é bem justa. Terias todos os motivos para me condenar. Eu só te peço que te lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus crucificado, né? Os 2 ladrões e o pessoal zombando, né? De Jesus, filho de Deus e tudo mais. E aí Dimas resolve tomar as dores de Jesus ali, né? Corrige o amigo dele, o Gestas, né? Que o Gestas falou assim: se você é filho de Deus mesmo, então desce daí, salva-se e salve a nós, que também queria aproveitar, né? E pegar no mesmo barco e já sair dali. E aí Dimas vai lá e corrige. Para contextualizar um pouco a situação, o pouco que eu pude descobrir sobre Dimas, né? De informações que as escrituras trouxeram, né? Para ser mais exato, no Evangelho de Nicodemos, tem uma menção sobre ele, é um apócrifo, que é um livro, né, que não está na Bíblia ali, tal. Ele diz algumas coisinhas sobre Dimas. Dimas, né, teria conhecido esse outro, os Gestas, há muito tempo. Eles eram amigos, os 2, então eles foram presos juntos na época. E o que aconteceu? Tanto Dimas quanto eles eram órfãos de pai, desde cedo. E desde cedo eles já foram para roubar, para furtar. E eles ficavam na beira da estrada, esperando as caravanas passarem, para ir pegando, roubando ali, né? Roubando as caravanas, pegando pessoas que estivessem sozinhas ali. Só que o que eles não sabiam era que a polícia romana já estava de olho, já estava ali, né? À espreita, esperando uma oportunidade para poder pegar esses ladrões.
E Dimas, pelo que indica a história, estava pensando em parar com aquilo, pelo perigo que era e porque ele estava prestes a se casar, né? Ele já estava prometido, ele ia se casar com uma moça, tanto que a história diz que essa moça e a mãe dele estavam na crucificação, né? Então, ele e o outro foi preso e foram condenados à crucificação junto com Jesus Cristo. Então, essa é a parte, né, para contextualizar melhor o pouco que a gente pode saber desse personagem tão interessante. Então, ele parte em defesa de Jesus, né, e pede para que Jesus lembre dele quando estiver no seu reino. Então, o que dá para entender aí, basicamente, é que ele acreditou em Jesus, né? Porque ele sabia que Jesus ia morrer. Ele sabia, ele também ia morrer, todos os três iam morrer ali. E aí, durante esse processo, durante esse tempo que eles ficam ali, eu acredito que eles devem ter até, talvez, conversado mais alguma coisa, porque foram aproximadamente 6 horas todo esse processo. A gente vê dessa forma rápida, né, para poder simplificar. Mas foram pelo menos 6 horas que eles ficaram ali. Tanto que em determinado momento os soldados vão lá e quebram o joelho do Dimas e o do outro para agilizarem mais. E só não quebram o de Jesus, né? Então acredito que alguma conversa, alguma coisa ali, ou o próprio Dimas ali vendo a situação de Jesus, porque a gente percebe nitidamente nos vídeos e em todas as situações que demonstram esse momento, como Jesus está bem mais machucado que os outros dois. Jesus está bem mais ferido. Por quê? Porque no primeiro momento eles vão lá açoitar Jesus. Essa seria a pena inicial dele, né? E aí depois é que vem a crucificação. Então Jesus sofre muito mais que os 2 ladrões lá, que são apenas crucificados pelo crime que cometeram. Tanto que na plaquinha lá está escrito, né, o motivo de cada um, né? Os 2 eram ladrões, Jesus Cristo era o rei dos judeus, enfim. Então, eles foram condenados desde sempre a crucificação, e Jesus ficou aquela confusão de um empurrando para o outro, que a gente já conhece, até que decidem, depois de tanto bater nele, que vão crucificar. Então a gente percebe o quanto que ele está. Então acredito que aquela cena, aquele momento todo, realmente tenha tocado o coração de Dimas, né? Talvez por conhecer alguma coisa de Jesus e perceber que aquele homem estava lá, era bom, ele não merecia o que estava acontecendo com ele, e começa a tomar as dores de Jesus Cristo. Nesse momento, ele pede, né? Ele acredita em Jesus, tanto que pede, né? Se realmente aquela pessoa que está ali, que aparentemente é tão boa, tão certinho, está ali, está sendo crucificado, sofreu tanto, pô, se realmente ele é essa pessoa, lembre-se de mim, né? De alguma forma, eu preciso de uma salvação, eu preciso de alguma coisa, e ele pede isso para Jesus, né? Lembre-se de mim quando estiver no seu reino. E aí Jesus vira para ele e fala que, em verdade vos digo, que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Tem uma diferença que eu acho interessante aí, que eu acho que vale a pena a gente comentar. Porque Dimas pede para que Jesus lembre dele no reino. Aquele reino que Jesus falou que tinha lá, né? Meu reino não é deste mundo, tal. Provavelmente ele já devia ter falado não só no momento lá, mas já devia ter falado durante seus sermões essas frases, tal. E aí Jesus não fala para ele assim: então eu vos digo que hoje mesmo estará comigo no meu reino. Jesus oferece o paraíso para ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa diferença me chamou a atenção, porque o que ele quis dizer, né? Um pede o reino e o outro fala: não, você vai estar comigo no paraíso. Então tem diferença, não é o mesmo lugar os dois, são diferentes. E aí, buscando dentro do que a gente entende, né, pelas escrituras, pelos estudos que a gente vem desenvolvendo, eles naquela época não sabiam o que era uma colônia espiritual. A visão era muito superficial sobre todas essas questões. Era o paraíso, era o inferno, não tinha essa questão do umbral, não existia essas ideias. Isso foi, com o passar dos séculos, sendo implantado pela igreja, e depois veio o espiritismo e nos trouxe mais clareza. Mas a ideia de paraíso era como se fosse um único lugar. Quem morreu foi bom, foi para o paraíso. Quem não morreu, foi ruim, vai para o inferno. É assim, é o mesmo lugar. Então, Jesus oferece para ele o paraíso. Como a gente tem o conceito de umbral, e lá no umbral a gente tem todo o sofrimento, que a gente sempre comenta, da questão das pessoas que não se arrependem, das pessoas que estão ligadas à matéria, aos bens materiais, que se suicidam, que cometem crime,
ficam um período nesse umbral, né, nessas zonas umbralinas que a gente chama. Por que eles ficam ali, nessa região? Vamos pensar da seguinte forma: imagina que todo mundo que morre vai para uma colônia espiritual, um lugar de paz, um lugar onde realmente parece um paraíso, né, ou pode se assemelhar a um paraíso, onde as pessoas que estão lá já estão pensando num próximo passo da vida, já se recuperaram do processo da morte, já estão pensando, né, querem estar junto com seus entes queridos, querem tocar a vida como espírito. Agora imagine se a gente passasse direto de quem morreu para esses locais. Ia ser a mesma bagunça que aqui. Não ia mudar nada. Então, o processo no umbral é como aquele processo que a gente entende no purgatório. A necessidade do espírito passar por esse sofrimento, que vai de acordo com o que ele, né, a cada um segundo as suas obras, é para que ele possa tomar consciência dos erros que cometeu e querer melhorar de verdade, de querer se recuperar. Tanto que quando isso acontece, quando eles caem em oração e pedem com fervor, com vontade, eles são resgatados. Tudo isso acontece com Dimas, mas antes dele morrer. Quando ele vê o sofrimento de Cristo, quando ele percebe que ele merecia o que acontecia, e Jesus não. Quando ele percebe o que as pessoas estão fazendo com Jesus, ele percebe da sua vida e fala assim: meu Deus, o que eu fiz? Né? Estão crucificando, né, maltratando aquele homem, mas eu mereço. Jesus não, ele não fez nada por isso. E aí ele recorre ao único que talvez ouviria ele, porque os demais não iam ouvir, o clero, o resto do pessoal não queria nem saber dele. Então ele recorre ao único que pode, pelo menos, dar uma bênção para ele, né, que muitos consideravam não, era Jesus, né, santo ou coisa assim. Então era a única entidade ligada à espiritualidade que poderia falar alguma coisa de boa para ele, porque não tinha mais ninguém ali que poderia fazer isso. Então ele pede, e Jesus, obviamente, conhecia o coração das pessoas. Se ele tivesse sido falso, aquele pedido, Jesus não ia falar nada. Talvez até desse um sermão nele ali, né, para ele ficar quieto, para ele morrer com dignidade. Mas Jesus percebe, sente, tanto que no passar da história aqui, a gente percebe que Jesus busca ele. Em algum momento Jesus olha para ele. Então Jesus sentiu a verdade vindo do coração dele, e aí Jesus vira e fala ofereceu aquilo para ele, que era o que Jesus podia oferecer naquele momento. Jesus não ia garantir a salvação só porque ele se arrependeu, porque o processo ele é um pouco mais complexo do que isso. Requer alguns passos para que um arrependimento, para que um erro seja de fato, né, resolvido, corrigido. Então, o máximo que Jesus poderia oferecer para ele ali era realmente uma salvação, era um paraíso, era um local para onde ele, depois de morto, poderia ser conduzido, para que ele pudesse realmente, mantendo aquela ideia de se recuperar, de tocar a vida dele, que ele ia poder se recuperar e voltar em outras vidas. Mas naquele momento não dava para fazer muita coisa, porque todos iam morrer em questão de horas. Então Jesus oferece isso para ele, né? Não iria permitir que ele passasse pelo processo do umbral e ele fosse resgatado, né? Ele fosse levado para um hospital, para alguma zona espiritual, para iniciar o tratamento dele, partindo de que ele tinha se arrependido, que é o que acontece com quem está no umbral. Então, quando Jesus fala da salvação, né, Jesus não fala da salvação, a gente é que interpretou uma salvação que acontece ali, porque Jesus garante para ele ali que ele vai ser pego, vai ser levado para algum lugar, né? Ele, entre aspas, se encarregaria de fazer isso, porque ambos estariam juntos em algum lugar lá. A gente sabe que Jesus volta depois do terceiro dia, fica mais uns 40 dias ali, mais um tempo na terra, mas não volta com ninguém, volta sozinho, né? Então provavelmente ele cuida desse processo, encarrega desse ser ficar ali, recebendo os cuidados necessários, e continua tocando a vida dele. E o que me dá base para eu ter essa ideia? Né? Óbvio que isso não saiu da minha cabeça. Quando a gente pegar, por exemplo, o livro do Céu e Inferno, no capítulo 7, né, Código Penal das Vidas Futuras, né? Lá tem 33 itens falando desse Código Penal. Então, eu vou pegar para vocês o que mais se refere a esse momento, que é o item 16, né? E que ele fala da seguinte forma: o arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta.
São precisos ainda expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, lá no Código Penal está sendo bem claro, Jesus não ia poupar aquele ser melhor dizendo, não iria tirar a oportunidade daquele ser de reparar seu próprio erro, levando ele direto para uma salvação porque ele se arrependeu. Está faltando passos, não há privilégios, o caminho é igual para todo mundo. Então, Jesus, sabendo disso, ofereceu apenas aquilo que podia oferecer. Não ofereceu o reino dele, não ofereceu um lugar no paraíso eternamente, nada disso. Apenas as condições necessárias para que ele pudesse se refazer daquele erro, daquela vida errônea, dos erros que ele cometeu, e que ele pudesse tocar, né, em outra encarnação a vida dele. Num trecho pequenininho que tem, no item 17, fala o seguinte, ó: a necessidade de reparação é o princípio da rigorosa justiça que se pode considerar como verdadeira lei de reabilitação moral do espírito. E nenhuma doutrina religiosa, é uma doutrina que nenhuma religião proclamou ainda. Quer dizer, as religiões não falaram ainda dessa questão ali. Aos poucos, agora é que a gente começa a ter uma ideia, né? E aí ele dá uma alfinetada no meio do caminho, que ele fala assim: entretanto, algumas pessoas a repelem, essa ideia de que você precisa reparar, né, que só a salvação basta, porque achariam mais cômodo poder apagar as suas más ações com um simples arrependimento, que custa apenas palavras, e com a ajuda de alguma fórmula, eles podem acreditar que estão quites. Quer dizer, você passa uma vida inteira cometendo seus erros, né, que é isso que alguns amigos de outras religiões pregam, e se você se arrepender no último minuto, está tudo certo. Pode ir para o paraíso, pode tocar o barco para frente. Isso não vem ajudar no processo evolutivo, na ideia que a gente tem de eternidade de espírito. A eternidade não nos é prometida, né, só para que a gente possa viver lá do outro lado, tocando flauta, fazendo nada. É o tempo que vai demorar para a gente evoluir também. Muitas e muitas vidas. Errando, acertando, errando menos, não precisando corrigir tanto. Missionários, até o dia que a gente não precisa mais reencarnar. A gente vai para outras esferas, já viver como espírito, e não acaba o processo aí. Ainda tem mais uma caminhada pela frente, mas aí são outras lições, aí são outros caminhos que a gente vai seguindo. Então, a ideia de que ele foi salvo, infelizmente, é errônea, porque ele precisaria passar pelo processo de reparação de seus erros ainda, para que ele mesmo possa evoluir, para que ele mesmo como espírito possa crescer, né? Porque temos dentro de nós, né, um Cristo, escondidinho em algum lugar aqui, que está em processo de formação, e ele vai se formando de acordo com o que a gente vai crescendo, evoluindo moralmente. Esse é o processo. Jesus já sabia, já tinha essa ideia em si naquela época, mas ele não podia falar dessa forma, porque as pessoas iam ter muita dificuldade de explicar, né? Ele sentou, eu mencionei Nicodemos aqui, ele conversou ali com Nicodemos e o cara não entendeu muito bem, aí, né? Ele até falou: pô, se você não entende essas coisas aqui da terra, como é que eu vou te explicar as coisas que são do céu? Quer dizer, é muito mais complexo, né? É muito mais, requer muito mais evolução intelectual e coisas assim, para que a gente comece a compreender. Acredito que, graças a Deus, hoje, a gente começa a caminhar num caminho mais bem trilhadinho assim, que é com a doutrina espírita, com as obras que vem trazendo todos esses questionamentos para a gente. Então, a salvação de Dimas, ela não aconteceu, de fato. Dimas não tinha tempo de reparar isso na própria vida. Se ele tivesse, talvez ele poderia, né, ao descer da cruz, ser uma pessoa diferente, como aconteceu com vários que seguiram a Jesus ali, mudaram, né? E como ele não tinha condição de reparar na própria vida, porque já estava prestes a morrer, com certeza ele iria trabalhar com isso numa outra encarnação ou coisa assim. O paraíso citado, que nem eu falei, provavelmente é uma zona espiritual preparada ali para os cuidados, né? E com certeza Dimas, ele ainda continua aqui, andando entre nós, errando e acertando, a caminho da regeneração, né? Ele não está em nenhum paraíso, pelo menos essas são as ideias que a gente tem agora, a não ser que ele tenha conseguido
pouco tempo, né, que passou essa história, ter conseguido evoluir a ponto de não precisar mais voltar para o nosso planeta. Mas eu acredito que não, acredito que ele ainda caminha entre nós aqui, fazendo suas coisas, vivendo, né? Então, essa é a parte que o Espiritismo, né, que os estudos, pelo menos que eu tenho da doutrina, me fizeram compreender essa história. Dimas, ele é resgatado, ele não vai para o umbral, diferente do amigo dele, que passa possivelmente, porque não tinha se arrependido de nada, o espírito estava endurecido no mal, que precisaria passar por um processo mais longo. Dimas não. Dimas se recuperou, se arrependeu, foi levado para o umbral. Daí para frente, sinceramente falando, eu não sei o que acontece. Não chegou até mim essas informações ainda. Então, esse é o ponto que o Espiritismo oferece como base para vocês. Se algum dia vocês se derem de novo, se depararem com essa conversa sobre essa situação da salvação, vocês pelo menos têm a visão espírita de que é mais ou menos dessa forma com que as coisas podem ter acontecido sob a nossa ótica, respeitando sempre a opinião de todos. Tá? E aí eu vou entrar no trecho que eu estudei, que é fantástico, e eu quero compartilhar com vocês para que a gente possa encerrar a nossa noite. Esse trecho, ele é um capítulo do livro Boa Nova, né, de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. No capítulo 28, ele é intitulado como O Bom Ladrão. Então a menção é direta, né? Eu vou explicar para vocês aqui, trecho a trecho, e a gente vai discutindo para vocês verem a profundidade que tem esse pequeno trecho, quanto de informação que a gente pode tirar. Alguns dias antes da prisão do mestre, os discípulos, nas suas discussões naturais, comentavam o problema da fé, com desejo desordenado de quantos se atiram aos assuntos graves da vida, tentando apressadamente forçar uma solução. Então a gente percebe nesse primeiro trecho como que Humberto deixa bem claro de que eles estavam começando uma discussão. Ali não havia uma conversa construtiva. Ali estava cada um querendo meio que impor o seu ponto de vista sobre a questão que eles iam discutir, né? Então, quem começa falando? Como será essa virtude? De que modo conservá-la intacta no coração? Disse Levi. Levi, um dos discípulos de Jesus, né? Um dos mais inteligentes. Continuando. Com atormentado pensamento, tenha a convicção de que somente os homens cultos podem conhecer toda a extensão de seus benefícios. Eles estão falando da fé, né? Como cultivar a fé dentro de si. Então Levi, por ser um homem considerado um dos mais inteligentes ali que seguiam Jesus mais próximo, ele acreditava que só os homens cultos, os homens mais inteligentes, teriam condição de entender, compreender e agir através da fé, né, na vida. Porque ele era um homem culto, então ele imaginava que só ele, talvez ali, ou ele, entre poucos, tinha condição de fazer isso. Seu irmão já o contraria. Nem tanto assim, assentava Tiago, que era seu irmão. Acredito que basta a nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva em nós. Então, o irmão dele já dá uma corrigida, fala, não precisa ser tão culto, basta você ter vontade de querer, né, de ter fé na vida, que você vai conseguir, não precisa ser tão inteligente, não. Mas a fé será virtude para os que apenas desejam? Perguntava um dos filhos de Zebedeu. Zebedeu tinha 2 filhos que eram discípulos de Cristo. Aqui não explica qual que era. Mas ele perguntou, quer dizer, só basta só a vontade, então? Eu vou ficar com vontade, vou lá e vou ter a fé? Né? A um canto, como distante daquele duelo de palavras, quer dizer, né, meio distante ali, deixando eles discutirem entre eles, mas um pouco mais afastado, Jesus parecia meditar. Em dado instante, solicitado ao esclarecimento, respondeu com suavidade. Então Jesus não estava participando daquela conversa, estava distante, meio que não se metendo ali e tal, e ele é convidado a trazer esclarecimentos. Não foi ele que chegou lá para a turma e falou, gente, estamos aqui, vou explicar para vocês essa situação. Ele deixou a galera lá conversando entre eles, quando resolveram chamá-lo, ele atendeu. E aí vem a resposta de Jesus com relação a esse momento. A fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam.
Tê-la no coração é sempre estar pronto para Deus. Não importa a saúde ou a enfermidade do corpo. Não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar-lhe os bens, retirá-lo e restituí-los em tempo oportuno. A caminhar sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Então Jesus, com poucas palavras, meio que resolve o assunto. Porque ele diz, independente da situação que você esteja vivendo agora, tem alguém no comando disso. Então vocês têm que, a fé é a base disso, é esse saber da confiança, é entender que Deus está no comando sempre. Não importa se você está rico, se você está pobre, se você está doente, se você está com saúde. Todas as situações e circunstâncias da sua vida têm um comando, está acontecendo por um motivo. Às vezes não, na maioria das vezes muito além da sua capacidade de compreender. Então tenha fé. Isso é o começo da frase dele. Mas, mestre, retargiu Levi, em respeituosa atitude. Como discernir a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Como a gente sabe que está acontecendo alguma coisa que Deus quer na nossa vida? Tenho observado grande número de criaturas criminosas que atribuem a providência de seus feitos delituosos e uma legião de pessoas inertes que classificam a preguiça como fatalidade divina. Quer dizer, o cara rouba porque diz que não teve oportunidade na vida, o outro não trabalha porque não tem chance, né? E essas pessoas, como é que funciona? E como a gente percebe que alguma coisa está acontecendo porque Deus quer que aconteça, e não a gente? É complexo isso para a gente, buscar essa linha de raciocínio. Então Jesus responde: a vontade de Deus, além da que conhecemos através de suas leis e de seus profetas, através dos conselhos sábios e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Ter fé, portanto, é ser fiel à vontade em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado, nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Então, o caminho de Deus na nossa vida está em todo momento, né? Basicamente ele falou, você em momentos já mistura alegria com tristeza, mistura experiência boa com experiência ruim. Esse é o caminho. O que basta você é seguir. Siga no seu caminho, tendo fé em Deus, ligação direta com o Pai, que as coisas vão acontecendo, coisas boas e coisas ruins. A grande verdade está em como reagimos a tudo. Qual é a forma com que a gente reage às situações da nossa vida, às coisas boas e às coisas ruins? Como é que eu reajo quando eu estou aqui em cima e vocês vêm e falam: nossa, Anderson, parabéns, você falou, né, palestra bonita. E como que eu reajo se alguém chegar: você falou besteira, aquilo está errado, não sei o quê. É a forma com que eu lido com tudo. É a forma com que a gente vai traçando o caminho da nossa vida através das circunstâncias que vão surgindo, né? Entretanto, observou Tomé: creio que essa qualidade excepcional deva ser atributo do espírito mais cultivado, porque o homem ignorante não poderá cogitar da aquisição de semelhante patrimônio. Quer dizer, mais uma vez, separando as pessoas, né? Só pessoas cultas, inteligentes, né, pessoas de boa vida, têm condição de ter fé. Aquelas pessoas mais bastardas, que não tiveram tanta oportunidade, não tiveram a oportunidade de entender toda essa dádiva. Pelo menos é o ponto de vista de Tomé. O mestre fitou o apóstolo com amor e esclareceu. Essa parte eu acho interessante. Todo homem de fé será, agora ou mais tarde, o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está no céu. Todo homem de fé, ele não separou. Ele falou todo homem de fé. Todo homem de fé. Agora,
ou mais tarde, em algum momento, vai completar o ciclo. E vai ser tanto sábio, quanto ter bons sentimentos. Vai fazer o quê? Vai evoluir a ponto de chegar nesse momento, onde evoluiu moralmente, evoluiu intelectualmente. Todos os homens vão chegar. Esse é o caminho que estamos traçando, né? Agora ou mais tarde. Porém, essa qualidade é a da ligação do Filho, de nós que estamos aqui embaixo, com o Pai que está lá em cima. Lá na oração lá do Pai Nosso, né, diz, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então a gente pede que a vontade dele seja feita. Mas será que a gente coloca isso em prática na nossa vida também? Será que a gente realmente quer que ele cuide do nosso caminho? Ou a gente quer ficar tentando mudar as coisas de alguma forma? O discípulo sorriu e obtemperou. Todavia, quem possuiria no mundo lealdade perfeita como essa? Tipo, quem no mundo aqui tem essa capacidade de tanta fé assim, ô Jesus? Né? Me explica. Lembra que a gente está falando de Tomé. Tomé tem que ver para crer, né? Aquela história de só vendo para crer. Então Jesus responde: ninguém pode julgar em absoluto, a não ser o critério definitivo de Deus. Mas, se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento parco ou de posição vulgar, é bem possível que encontremos no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. Quer dizer, Jesus deixa claro para ele de que a fé é inerente a qualquer posição. Às vezes a pessoa que mais sofre é a que mais está desenvolvendo a fé nas coisas, né? O apóstolo sorriu, desapontado, né, por causa do seu jeito de homem prático, acabou meio que contrariado com o que Jesus disse, e dentro de a pouco a pequena comunidade se dispersava com a aproximação do manto escuro da noite. Então estava escurecendo, a conversa já tinha chegado onde tinha que chegar, cada um vai tocar sua vida, e a conversa sobre a fé termina neste ponto. Na hora sombria da cruz, disfarçado com vestes diferentes, Tomé acompanhou passo a passo o corajoso Messias. É interessante porque deixa bem claro de que ele estava com vestes diferentes. O que quer dizer isso? Ele estava disfarçado. Ele estava no meio do povo tentando não chamar a atenção. Então, provavelmente, roupas mais simples, coisas assim, tudo, né, capuçado, com medo, mas queria ver o que estava acontecendo, queria acompanhar, né? Afinal era o mestre dele, né, que estava ali passando por aquele processo, e ele também queria entender, como assim, né? Jesus, o Messias, está sendo crucificado? Não, alguma coisa vai acontecer aí. Estranhas reflexões surgiram-lhe no espírito. Sua razão de homem do mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda. Onde estava aquele Deus amoroso e bom, sobre quem repousava suas esperanças? Seu amor possuiria apenas uma cruz para oferecer ao filho dileto? Por que motivo não se rasgavam os horizontes para que as legiões de anjos salvassem do crime da multidão inconsciente e furiosa o mestre amado? Que providência era aquela que não se manifestava no momento oportuno? Durante 3 anos consecutivos, havia acreditado que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Não conseguia, pois, explicar como tolerava aquele espetáculo sangrento de ser do seu enviado, amável e carinhoso, conduzindo para a madeira inflamante sob impropérios e pedradas. O prêmio do Cristo era então aquele monte de desolação reservado aos criminosos. Quer dizer, ele estava esperando acontecer alguma coisa. Ele não acreditava que ia acontecer aquilo com Jesus, né? Ele esperava que, sei lá, o céu ia se abrir, ia aparecer um monte de anjo, ia acontecer alguma coisa. Não era possível tudo que ele viu durante os 3 anos do lado de Cristo se perder daquela forma, como um criminoso, né? Ele não conseguia entender. Mas lembre-se que ele via tudo isso, mas ficar quietinho, só acompanhando de longe. Ansioso, o discípulo contemplou aquelas mãos que haviam semeado o bem e o amor, agora agarradas à cruz, como 2 flores ensanguentadas. A fronte aureolada de espinhos
era uma nota irônica de sua figura sublime e respeitável. Seu peito tremia, ofegante. Seus ombros deviam estar pisados e doloridos. Valer a pena haver distribuído entre os homens tantas graças do céu? O malfeitor que assaltava o próximo era agora, ao seu ver, dono de mais duradouras compensações. É aquilo que eu falei no começo, né? Jesus estava sofrendo tanto e o outro que era ladrão mesmo, que fazia o mal, não estava sofrendo tanto. Será que era justo? Que Deus era esse que estava permitindo acontecer isso com um homem tão bom? Tomé se sentia como que afogado. Desejou encontrar algum dos companheiros para trocar impressões. Entretanto, não viu um só deles. Procurou observar se os beneficiados pelo Messias assistiam ao seu martírio humilhante na hora final, lembrando de que ainda na véspera se mostravam tão reconhecidos e felizes com a sua presença. O momento que Jesus chega para as festas da Páscoa, é recebido por todo o povo. Cadê aquele povo todo? Cadê pelo menos um para falar sobre ele? A ninguém encontrou. Aqueles leprosos que haviam recuperado o dom precioso da saúde, os cegos que conseguiram rever o quadro caricioso da vida, os aleijados que haviam cantado hosanas à cura de seu corpo defeituoso, estavam agora ausentes. Fugiam ao testemunho. Valer a pena praticar o bem? O apóstolo, mergulhado em doloroso e sombrio pensamento, deixava-se absorver em estranhas interrogações. Reparou que em torno da cruz, gargalhadas eram reportadas com ironias. O mestre, contudo, guardava o semblante uma serenidade inexcedível. De vez em quando, seu olhar alongava-se por sobre a multidão, como querendo descobrir um rosto amigo. Ele lá, todo atormentado com as ideias, sofrendo, ele olha e vê Jesus calmo, sofrendo, mas com um semelhante tranquilo, né? E ele começa a ficar, por que ele está desse jeito, né? Várias interrogações na cabeça dele passavam naquele momento. Tomé parecia-lhe escutar ainda os ruídos inolvidável dos cravos do suplício, enquanto as lanças se cruzavam nos ares. Fixou os dois malfeitores que a justiça do mundo havia condenado à pena última. Aproximou-se da cruz e notou que o Messias punha neles os olhos amorosos. Como nos tempos mais tranquilos, viu que um suor embasbatado de sangue lhe corria o rosto venerável, misturando-se com o vermelho das chagas vivas e dolorosas. Com aquele olhar inesquecível, Jesus lhe mostrou as úlceras abertas como sinal de sacrifício. Então, naquele momento, ele pôde se aproximar um pouco mais de Jesus. E aí ele observou os ferimentos que Jesus tinha, e Jesus fez questão de, de alguma forma, mostrar para ele, né? Olhando para que ele percebesse, para que ele voltasse o olho para aquilo tudo, né? Para como que Jesus estava, né? Sendo humilhado, através das feridas, e também pelo fato de ele estar seminu. Tem esse detalhe, né? Jesus também estava praticamente nu ali, perto de todas as pessoas. Penosa emoção dominou a alma sensível do discípulo. Olhos enevoados de prantos, recordou os dias radiosos de Tiberíades. Quer dizer, ele começou a relembrar, né, os bons momentos vividos com Jesus. As cenas mais singelas do apóstolo ressurgiram ante a sua imaginação. Subitamente, lembrou-se das tardes em que havia comentado o problema da fé, aquele dia que eles conversavam sobre a fé. Parecendo-lhe ouvir ainda a elucidação do mestre, com respeito à perfeição leal a Deus. Reflexões instantaneamente lhe empolgaram o coração. Quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus? Entretanto, a sua recompensa era a cruz do martírio? Absorto em singulares pensamentos, o apóstolo observou que o Messias lançava os olhos sobre um dos ladrões, que o fixava afetuosamente. Nesse instante, percebeu
que a voz do condenado se elevava para o mestre, em tom de profunda sinceridade. Senhor, disse ele, ofegante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O discípulo reparou que Jesus lhe endereçava então o olhar carinhoso, ao mesmo tempo em que os seus ouvidos chegavam ecos de suas palavras suaves e esclarecedoras. Quer dizer, naquele momento, Jesus conversou com ele por telepatia, né? Por pensamento, ele captou o que Jesus estava querendo dizer. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Inquieto, o discípulo meditou a lição recebida e, horas a fio, contemplou o espetáculo doloroso, até o momento em que o mestre foi retirado da cruz na derradeira agonia. Começava então a compreender a essência profunda dos seus ensinamentos imortais. Como se seu espírito fora transportado ao cume do alto monte, pareceu-lhe observar daí a pesada marcha humana. Viu homens da lei, sobraçando os livros divinos, doutores orgulhosos, passando eretos, exibindo os mais complexos raciocínios. Homens de convicção sólida integravam o quadro, entremostrando a fisionomia satisfeita. Mulheres vaidosas e fanáticas lá iam, igualmente revelando seus títulos. Em seguida, via os diretamente beneficiados pelo Mestre Divino. Era a legião dos que haviam levantado da miséria física e das ruínas morais. Eram os leprosos de Jerusalém, os cegos de Cafarnaum e os doentes de Sidom. Em seguida, aparentemente mais sincera, ao lado dos próprios discípulos, que desfilavam envergonhados e se dispersavam indecisos na hora extrema. Quer dizer, ele, como se tivesse desdobrado, ele conseguiu observar a comunidade, as pessoas em si ali, cada um tocando a sua vida, cada pessoa, né, ele conseguiu observar especificamente um grupo de pessoas. Possuído de viva emoção, Tomé pôs a chorar intimamente. Foi então que presumiu escutar os passos delicados e quase imperceptíveis. Sem poder explicar o que se dava, julgou divisar ao seu lado a figura do mestre, que lhe colocou a mão leve e amiga sobre o fronte atormentado, repetindo-lhe ao coração as palavras que havia endereçado na cruz. Quer dizer, até aquele momento ele teria ouvido o que Jesus tinha falado no pensamento. Mas naquele momento, vivendo aquele desdobramento, ele viu Jesus chegar do lado dele. E aí Jesus repete: Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e os próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal do peito de um ladrão. Era essa a lição que Jesus, naquele momento, concluíra sobre aquela conversa sobre a fé que eles tiveram antes, né? Que eles não entenderam, ficaram meio perdidos naquela situação, e aí, com o que acontece com Jesus, né, com todo o martírio da cruz, Tomé compreende depois que Jesus estava sereno e calmo, porque ele estava dando um exemplo. Ele tinha que ser o exemplo. Não bastava só ele falar, ele tinha que exemplificar tudo que ele veio fazer na Terra. E esse ponto é que eu acho interessante de todo esse processo, porque a gente também tem essas questões, a gente também tem essa dúvida, né? Como é que é a nossa vida? O que a gente está fazendo? Qual é o caminho que a gente vai seguir? E Jesus fala: tenha fé e esperança. Siga no caminho do bem, siga mesmo nas dificuldades, sendo leal, sendo, né, correto, no sentido de buscar a conexão direta com Deus. Tomé aprendeu desse jeito, vendo que de todas as pessoas, que por mais incrível que pareça, ninguém defendeu Jesus durante todo esse processo. Não teve uma pessoa que se pôs contra o que aconteceu. Todos, inclusive ele, estava escondido
estava ali no cantinho, não querendo ser notado. Jesus teve que morrer, de fato, na cruz, né? Desacreditado por todos, principalmente pelos seus próprios discípulos, que no final aqui fala que estavam meio que desolados, sem saber o que fazer da vida, para mostrar 3 dias depois que era tudo verdade. Só ali que acreditaram em Jesus de verdade. Até então, todo mundo ficou de fora. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês essa noite. Agradeço a atenção, a compreensão de todos vocês. Que a gente tenha uma semana ótima, né, de muito trabalho, de nossos compromissos, mas que a gente tenha a fé junto conosco, pelo menos da forma com que Jesus gostaria que a gente entendesse, né, o nosso elo direto com Deus. Muito obrigado a todos.